Eu vou falar hoje sobre 4 acórdãos que eu trouxe aqui para a gente estudar com relação à vibração de mãos e braços. Para limitar, para não ficar muito abrangente, as funções que eu trouxe são funções que operam martelete. Então, teve servente, pedreiro e frentista de túnel, que também é uma atividade operacional. Antes disso, né, antes de entrar no estudo dos acórdãos, eu quero falar que nós vamos falar do anexo 8 da NR15, e no anexo 8, ele dá valores, né, de limite. Então, no caso de mãos e braços, a gente está falando de AREM de 5 metros por segundo ao quadrado. Só que os procedimentos de medição, a parte técnica, né, da metodologia de medição, não está aqui no anexo 8, está na NHO 10 da Fundacentro. E a norma, o próprio anexo 8 do NR15, ele chama a norma da Fundacentro. Então, em tese, na teoria, o perito, quando ele vai fazer a medição de vibração, ele deveria fazer um estudo e considerar a NHO 10 da Fundacentro. Eu estou falando isso porque, dentre as avaliações, né, dos acórdãos, uma delas tem um ponto que eu achei que poderia ter sido debatido melhor na impugnação, tecnicamente. Por isso que a importância da impugnação técnica. Então, dos 4 acórdãos, 2 foram positivos para o trabalhador, ou seja, em 2 a vibração ela foi identificada, né, acima do limite de exposição, e em 2 não teve identificação da vibração. E interessante que, assim, nos 2 casos que não teve vibração identificada, não teve medição. E aí fica a pergunta: será que se tivesse ocorrido a medição da vibração, o laudo seria negativo para o trabalhador? Então, esse é um primeiro ponto. Assim, em casos, né, em que a gente tem um equipamento que gera uma exposição, é importante ter avaliação. No meu entendimento, a gente não pode falar que, olha, não tem vibração sem fazer a medição. É a mesma coisa um trabalhador que opera um equipamento ruidoso. A gente só pode falar que não tem ruído se a gente fizer a medição. Do contrário, não tem como fazer essa afirmação. Então, e aí, por isso que eu queria falar dessa questão da metodologia. O primeiro caso é um servente operador de martelete. Ele operava, né, o martelete, entre outras atividades. Só que, nesse caso, não foi realizada a medição de vibração. E qual que foi o argumento? Que a reclamada, ela informou que havia revezamento, né, tinha outros operadores de martelete, e o operador, o reclamante do caso, ele poderia operar o martelete de 20 a 30 minutos por dia. Então, o perito considerou que o reclamante realizava diversas atividades e não permanecia toda a jornada operando o equipamento. Aqui eu vejo um equívoco, porque e que poderia ter sido explorado na impugnação. Porque a NHO 10, ela fala que deve ser considerado o tempo de exposição à vibração. Então, nessa avaliação, não significa que o trabalhador, você só vai avaliar a vibração do trabalhador que fica exposto o dia inteiro, que o dia inteiro opera o equipamento. Porque a NHO, ela dá essa previsão de situações, né? Ela fala de componentes de exposição, de situações em que opera um equipamento durante o dia inteiro, durante um tempo específico, em que opera 2 tipos de equipamentos que gera vibração durante o dia. Então, ela traz toda a metodologia para fazer essa avaliação, considerando, inclusive, uma curta exposição. Então, nesse caso, eu entendo que faltou medição. E talvez, se tivesse tido a medição, poderia se encontrar a vibração, né? Poderia ter encontrado o limite acima dos 5 metros por segundo ao quadrado, que é o limite para vibração de mãos e braços.
Então, aqui, a avaliação quantitativa não teve medição. O perito considerou essa informação da reclamada, de que havia revezamento, e o operador ele operava durante no máximo 30 minutos e ficou por isso mesmo. Então, aqui eu vejo dois pontos. Se realmente ele operava somente por 30 minutos e a ausência de medição. Só que nesse caso, laudo negativo, sentença seguiu o laudo e o acórdão seguiu a sentença. Então, não teve insalubridade nesse caso pela vibração. O segundo caso é um pedreiro. Esse caso também é interessante. Ele usava lixadeira, esmerilhadeira, martelete, maquita. E também veio o laudo negativo para o trabalhador, em que não teve a medição da vibração. O perito, ele utilizou o PPP do trabalhador, e que também é um caso bem interessante, porque um dos casos positivos que eu vou falar, a própria documentação da empresa constava, né, que tinha vibração acima do limite de exposição. Já nesse caso, o PPP constava vibração abaixo do limite, né, não constava essa exposição à vibração, e a fase da obra já estava na fase de acabamento. O trabalhador, né, o reclamante, ele trabalhou numa fase anterior. Então, não teve como fazer a medição. Aqui não foi porque o perito não quis medir, aparentemente. É porque a fase da obra não tinha mais aquela tarefa. Uma das coisas que poderia ser feito, não sei se foi feito nesse caso, mas é o que normalmente a gente faz, é verificar se tem outras obras paradigmas na mesma fase em que o reclamante atuou. Porque aí a medição ela seria feita numa obra paradigma, por exemplo, né? Ainda que não fosse a mesma, mas em uma obra que possibilitaria a medição. Nesse caso, a alegação é que, olha, está na fase de acabamento, não tem mais como medir. E realmente é outra fase, né? Então, aqui eu, atuando pelo reclamante, eu verificaria se tinha uma outra obra naquela fase que o reclamante trabalhou. Como o perito ele se baseou no PPP e no PPP não tinha essa avaliação, inclusive aqui consta, né, o perito registrou que a ausência, né, da fase correta impediu a medição de ruído e calor, e ele utilizou o PPP. Laudo negativo, sentença negativa, acórdão seguindo a sentença. Agora, os dois casos que vieram positivos, um dele era pedreiro, manutenção civil, ele fazia recuperação de piso, quebra com martelete. E uma coisa bem interessante, o perito constatou que ele ficava mais ou menos 80% do tempo fazendo a operação do martelete, 20% do tempo não. Que é essa avaliação que a gente falou do primeiro caso, né? Essa identificação do componente de exposição. Uma das coisas que o perito faz de forma prévia é bem parecido até com ruído, por exemplo, né? Quanto tempo o trabalhador ele realmente estava exposto à vibração, ele operava aquele equipamento. Nesse caso, o perito fez a avaliação e tem aqui 4 valores de 4 medições. O limite é 5 metros por segundo ao quadrado, a gente teve 7,36, 13, 6,99 e 122. Um valor até distoante, né, do que seria talvez esperado, mas mesmo descartando esse valor muito acima, que pode ter até acontecido algum problema na avaliação, os 3 primeiros resultados da avaliação já passaram 5 metros por segundo ao quadrado. E nesse caso, é interessante porque tem até uma observação que fala assim, olha, não tinha o fornecimento de luvas anti-vibração. Só que tem estudos que mostram que o fornecimento dessa luva, ele não é capaz de diminuir esse valor do resultado, né, das medições. Inclusive, tem estudos que mostram que com a luva o resultado ficou, inclusive, superior. Então, a vibração, nessa circunstância, eu entendo que ela não seria neutralizada, ainda que tivesse o fornecimento da luva.
E depois, o último caso, né, frentista de túnel, ele fazia perfuração, instalação de suporte, escavação com martelete. Esse também é um caso interessante. O perito não fez a medição, mas os próprios documentos da reclamada mostraram que a vibração estava, o resultado foi 19,7 metros por segundo ao quadrado. Aqui, a gente tem uma situação que é assim, provavelmente na defesa, a reclamada informou, né, os advogados que não tinha exposição a agente insalubre. É o que eu vejo nas defesas, né, dos processos. Só que não adianta o advogado falar que não tinha exposição à vibração e apresentar um documento que mostra a vibração acima do limite. Pode ter passado despercebido, né? Uma das coisas que eu sempre verifico, né? Tanto quando se eu estiver atuando pela reclamada ou pelo reclamante, é a documentação. A documentação, inclusive, que está no processo. Porque é justamente isso. Às vezes, a empresa, ela coloca uma documentação em que ela está confessando a exposição. Nesse caso, foi o que aconteceu. Só que tem um outro ponto também. Às vezes, a reclamada não apresenta a documentação no processo, os advogados não colocam, mas o local de trabalho, quem está no local de trabalho, o engenheiro, técnico de segurança, enfim, quem acompanha a perícia, joga na mesa todos os documentos da empresa para o perito tirar foto, copiar, levar para casa, enfim. Aqui, eu entendo que se a empresa está defendendo que não tem exposição insalubre, ela se contradiz muito quando ela apresenta um documento em que demonstra exposição da vibração acima do limite. Nesse caso, teve a caracterização da insalubridade com fundamento no documento que a própria reclamada apresentou. Então, isso mostra, assim, no geral, a importância, principalmente quando a gente fala de medição quantitativa, né, uma vibração, um ruído, de uma avaliação técnica, porque tanto no acompanhamento da perícia, quanto depois na manifestação, né, na avaliação. Uma coisa que eu sempre falo, o assistente técnico, ele não faz a impugnação, ele não assina uma impugnação, uma manifestação, porque eu entendo que isso é uma prerrogativa do advogado. O que o assistente técnico faz é uma avaliação técnica do laudo, antes do laudo, né, das documentações. Ele, após a perícia, ele emite um parecer técnico e, vindo o laudo negativo para a parte que ele está representando, ele vai fazer uma análise de todo o processo, do laudo, e vai fornecer subsídios ao advogado. E esses pontos, né, eles são pontos bem técnicos e que podem fazer a diferença tanto durante a avaliação, na explicação, na defesa, enfim. O primeiro caso, por exemplo, eles tiveram uma boa defesa na perícia. Eles já falaram, não, tem revezamento. O reclamante não ficava o dia inteiro operando o martelete. A defesa deles foi boa. A estratégia deles foi boa porque, assim, não fez nem a medição. Que é o ideal quando você, né, pelas as partes, né, é que o laudo já seja favorável. O ideal nesse sentido, né, que o laudo já seja favorável para você não precisar fazer uma impugnação, né, depois tentar reverter o laudo, tentar reverter com o juiz, no TRT2, lá no TST. Então, isso mostra a importância do acompanhamento técnico. Enquanto a primeira empresa, ela falou, não, tem revezamento, ele fica meia hora só. Se é verdade ou não, eu não sei, né? Eu faço um estudo do acórdão, só é um pedacinho do caso. Mas ali ele já afastou, assim, é só meia hora. Então, a primeira empresa teve essa estratégia, já a segunda empresa entregou tudo, os documentos, já mostrando que, tem vibração. O meu documento indica que tem vibração acima do limite de exposição de mãos e braços. Então, isso mostra claramente a importância do assistente técnico no acompanhamento pericial, né, na estratégia, tanto para o reclamante quanto para a reclamada. Esses casos, eu vou deixar o número dos processos, né, na legenda. E é isso. Quem quiser saber mais, eu gostaria, assim, até pedir, né, me sigam, se inscrevam no canal,
porque eu vou tentar, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, fazer um estudo de acórdãos, né? Pegar alguns casos para trazer uma explicação para vocês. Obrigada.